Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você é novo por aqui ou ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Adriele Pinoquete. Por aqui eu compartilho um pouco da minha vida e como é conciliar a faculdade de Biomedicina e Direito. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês coisas que eu gostaria de ter que tivessem me contado antes de começar a faculdade de Direito. A primeira coisa, na verdade, eu já sabia, eu só não entendia bem como funcionava, mas é que não, tu não vai virar advogado só porque tu se formou na faculdade. Quando tu se forma na faculdade sem ter prestado a OAB, que é a Ordem dos Advogados Brasileiros, é uma prova que te dá o título, né, como advogado, tu vai ser só bacharel em Direito. Então, ser só bacharel em Direito não faz de ti um advogado, tu não pode praticar como advogado, tu pode trabalhar em escritórios, mas a tua remuneração fazendo a mesma coisa que um advogado faria vai ser muito inferior pelo fato de que tu não vai ter a OAB. A segunda coisa é que o curso tem muita leitura. Gente, quando falaram isso pra mim, eu pensei assim, não, é muita leitura porque tem alguns cursos que não deve ter tanta. Mas assim, a gente teve um semestre já que um professor dava quase 60 páginas por semana de leitura só pra matéria dele. Só pra matéria dele. Então vocês imaginem, teve semanas assim que tinha que ler mais de 150 páginas ao total das disciplinas por semana. Então assim, se tu realmente não gosta de leitura, é um curso que tu tem que pensar muito, porque tem muita leitura e fora isso, trabalhos, exercícios, debates, júris simulados. Então assim, é um curso que te exige muito tempo, mas se tu já tem o hábito de leitura, fica um pouquinho mais fácil. A terceira coisa é que tu vai ter que estudar matérias que tu nunca imaginou, tá? Eu vou dar um exemplo desse último semestre que eu cursei agora no meu terceiro em Direito. Eu tive a matéria de Direito, Cidades Inteligentes e Infraestrutura Verde. É uma matéria que eu nem sabia da existência, não sabia que tinha. Ela ainda não tem um marco regulatório, ela não tem uma lei que define ela, mas é um assunto que está sendo muito abordado e não duvido que dentro de 10 anos no máximo ela já tenha virado uma lei, né, com toda a estrutura dela. Mas tu vai estudar coisas assim que tu vai falar, nossa, isso tem a ver com a faculdade, sabe? Vai acontecer. A minha quarta dica é: falar bem é necessário, mas escrever é essencial. Muitas vezes tu não vai ter a oportunidade de um diálogo no início de um processo, tu vai ir direto pra escrita. Então tu precisa saber se expressar muito bem. Tem que escrever muito bem, porque às vezes uma vírgula, uma palavra mal posicionada muda todo o contexto do que tu quer falar. Então é uma coisa muito importante. Pra quem quer fazer direito, escrever bem é fundamental. Em quinto lugar, é que o curso não te ensina tudo o que tu precisa saber. Gente, isso aí eu acho que já tá assim, ó, quase que um clichê nas faculdades, né? Que nem eu digo em biomedicina. O curso não te prepara pra vida real. Ele te dá uma pincelada de cada área que tu pode trabalhar depois com aquela graduação e vai de ti ir atrás, se aprofundar, fazer um curso, uma especialização, uma pós-graduação. Vai de ti se interessar por aquele assunto e aprofundar o conhecimento. Faculdade nenhuma ensina tudo o que tu precisa. A sexta coisa que pra mim, assim, foi um choque perceber como isso era muito real é que não, gente, nem todo mundo quer ser advogado quando se faz direito. Então, muitas pessoas já entram na faculdade falando, ah, eu quero ser policial, eu quero ser promotor, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Elas têm a nítida certeza já que querem fazer um concurso, prestar pra alguma área que exige o direito, mas não querem advogar. Então, é uma coisa que pra mim, assim, foi bem novidade. A sétima coisa que eu separei pra trazer pra vocês é que, pelo menos pra mim, né, que eu comecei as minhas duas faculdades por livre escolha, foi uma opção minha ingressar, né, no ensino superior. E é um choque perceber que tem muita gente na faculdade por duas razões divergentes do fato de querer fazer uma faculdade, que é, primeiro, pressão familiar. Muitas pessoas acabam indo para a faculdade sem querer aquele curso só por pressão familiar e outras por status na sociedade. As pessoas, elas consideram que tem muito status essa questão de ser um advogado, né, ou trabalhar com o direito depois, e acabam ingressando na faculdade sem um propósito claro, apenas pelo status de ser aquela profissão. E eu acredito que não tem assim uma taxa grande dessas pessoas que consigam chegar no final do curso, porque eu, pelo menos, Adriele, uma opinião super particular, tá? Eu acredito que tu só conclui aquilo que tu realmente tem um propósito, porque
Gente, a trajetória, mesmo sendo qualquer graduação uma pincelada, a trajetória da graduação, ela te leva, assim, aos extremos de cansaço, de exaustão. Então, tipo assim, ó, tu precisa muito querer ser dedicado, entendeu? Querer viver aquilo, porque é um momento da vida que te exige demais, porque a tua vida, ela tá acontecendo, a casa, relacionamento, família, amizade, trabalho, tipo, tudo tá acontecendo, sabe? Tu não pode parar. Então, é uma coisa que tu tem que querer muito. É tenso, mas é real. Existem muitas pessoas assim. O 8º tópico é que, gente, direito tem uma linguagem própria, tá? Isso vai assustar muito no início, vai ser muito estranho, diferente. Eu sou técnica em química, quando eu ingressei na biomedicina, ela tem um linguajar próprio de termos técnicos da área, só que aquilo foi muito natural pra mim, porque eu já tava imersa em muito imersa na química, então foi como se eu tivesse dando uma amplificada, assim, no meu conhecimento, sabe? Agora, direito, tu vai pra uma área totalmente nova, depois tu começa a pegar alguns termos jurídicos e colocar, implementar no teu dia a dia, e tu começa a falar de uma maneira diferente. É sensacional, mas tem que saber se controlar, porque muitas vezes tu vai ter que aprender a explicar aquilo que tu entendeu em termos jurídicos para uma pessoa que não sabe, e é normal da prática do advogado, tu tem que fazer essa explicação. Portanto que na faculdade a gente teve trabalhos que era, ok, esse contrato, todo termos jurídicos, tu entendeu ele, agora tu tem que fazer um trabalho explicando para uma pessoa que não sabe nada, que não entendeu nenhum termo desse contrato. Tivemos trabalhos na faculdade assim, acho que isso é muito interessante, porque isso humaniza o direito, e eu acho que isso é fundamental. Mas no início o estudante, assim, dá um nervoso, entendeu? A pessoa fica com aquele receio, mas super tranquilo. Agora eu vou ler aqui o 9º tópico, é que nem sempre o aluno com as melhores notas é o melhor profissional, e o 10º é um gancho, que o networking é tão importante quanto estudar. Quem olhou o vídeo que eu fiz na mesma temática, só que sobre biomedicina, viu eu falar sobre isso, e eu repito: as tuas notas não te definem como profissional. O teu networking é tão importante quanto. Tu saber ser só uma pessoa escutando outra na tua prática do dia a dia é o que vai te diferenciar e é o que vai fazer tu ser um bom profissional. Então, na faculdade a gente se desprende muito dessa questão de notas e mais para entendimento. Isso é muito mais importante que qualquer nota. Porque às vezes tu pode ter tirado, vamos supor, uma nota tipo A6, né? Passou ali com média e passou e pensa, nossa, passei muito mal. Só que o teu entendimento sobre aquele assunto é tão grande, é tão amplo, que isso vale muito mais do que a nota que tá lá no teu boletim. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que pra quem está pensando em ingressar na faculdade de Direito tenha ajudado, né, algumas coisinhas que eu gostaria de ter escutado no início da faculdade. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo e um beijo e até a próxima. Tchau!